Nos últimos tempos, o Bolsonaro tem perdido um apoio que é muito importante e crucial para as pretensões eleitorais dele nesse ano de 2022, que é o apoio de algumas lideranças evangélicas. Lideranças essas que fizeram parte da campanha de Bolsonaro em 2018 e mais ainda, fizeram campanha para ele dentro de seus templos pedindo votos para ali os seus fiéis. Essa é uma reportagem que foi trazida pelo UOL e é uma reportagem devastadora para as pretensões de Bolsonaro agora em 2022. Porque alguns de vocês já devem ter acesso a esse número, mas aproximadamente 30% do eleitorado brasileiro é composto por evangélicos. Então todo candidato que se preza, o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, o Sérgio Moro, todos eles querem uma parcela desse eleitorado. Isso é óbvio. E Bolsonaro tem adotado uma estratégia para penetrar nos evangélicos que é justamente convencendo os líderes religiosos a apoiarem ele. Mas a situação não está nada boa para Bolsonaro e a rejeição que o Bolsonaro tem, praticamente irreversível, tem prejudicado e afastado o apoio de lideranças evangélicas. Vamos conversar sobre esse assunto que é bem importante. O Bolsonaro considera esse apoio, aposta nesse apoio, mas parece que não vai vir da forma como o Bolsonaro gostaria que ele viesse. Então você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações e vai se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito. Temos que falar primeiro, pessoal, por que esse apoio evangélico em 2018 foi tão importante para o Bolsonaro? Porque em 2018 a campanha do Bolsonaro era uma campanha muito incipiente, ele tinha ali menos de 1 minuto de tempo de televisão, não tinha apoios regionais. E ele conseguiu, de certo modo, alguma penetração social com os templos religiosos. Porque apesar do Bolsonaro não ter prefeituras, não ter tantos vereadores, ele pelo menos tinha o apoio dos evangélicos e cada cidade tem pelo menos um templo religioso. E o Bolsonaro usou esse templo religioso como palanque regional, porque os evangélicos conseguiam, o Bolsonaro conseguia convencer os evangélicos, fazer o nome dele chegar até a comunidade evangélica, não com o cachorro latindo aqui, mas graças aos pastores. E ele acredita, novamente, que ele pode fazer isso agora em 2022. Porque vocês sabem que existe uma fidelidade muito grande entre os pastores e o seu rebanho, os fiéis que frequentam ali o templo religioso. E ao longo dos últimos 3 anos, Bolsonaro sempre fez acenos a essa comunidade. Tentou reduzir ali dívidas das igrejas, fez muitos acenos para a Record, que pertence à Igreja Universal, que é dona também do Partido Republicanos. Bolsonaro aparecia nas marchas para Jesus, falava sobre questões da família, falava de questões de minorias, falava do casamento, das famílias, sempre atacando o PT, as esquerdas, jogando a comunidade evangélica contra as esquerdas. Mas aí, pessoal, veio a pandemia. E a pandemia massacrou a população mais pobre, da qual nós podemos incluir uma parcela considerável dos evangélicos. Vocês sabem que 20 milhões de brasileiros passam fome, ou seja, estão em uma situação de alto perigo alimentar, porque eles não têm como comer todos os dias. E aproximadamente aí 30 milhões de brasileiros, 30, 40 milhões de brasileiros, número até maior, na verdade, estão em insegurança alimentar. Não sabem se vão conseguir comer hoje, pode ser que tenha alguma coisinha para comer amanhã, mas há uma quantidade grande de brasileiros que estão numa situação de fome, de pobreza muito grande, por culpa de Bolsonaro e a forma como ele administrou a pandemia. Então por isso que muitos evangélicos, principalmente aqueles que estão nas camadas D e E da população brasileira, rejeitam Bolsonaro. Não querem votar em Bolsonaro. E as pesquisas, principalmente do Datafolha, que são pesquisas mais robustas, que pegam os estratos sociais, que vão ali dissecando a população brasileira, mostram que há praticamente um empate na aprovação de Bolsonaro e Lula perante a comunidade evangélica. Porque antes de serem evangélicos, essas pessoas são seres humanos e viram a vida delas piorando durante a pandemia. E Bolsonaro, claro, tem a sua parcela de culpa. E aí o que acaba acontecendo? Esses pastores, que têm, obviamente, pretensões, não vou dizer eleitorais deles próprios, mas pretensões de aumentar a bancada evangélica, não vão querer se associar a alguém que está tão queimado como é Bolsonaro. Esse movimento de afastamento que algumas lideranças evangélicas têm feito com relação ao Bolsonaro é o mesmo que o Centrão no Nordeste tem feito do Bolsonaro.
O PP, que é um partido da base aliada de Bolsonaro, hoje o ministro mais poderoso do Bolsonaro é o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e do PP. O PP no Nordeste não quer associação com Bolsonaro, quer associação com Lula, porque estar junto a Bolsonaro pega mal, pega muito mal, tira voto, dificulta você a formar bancada. Tanto que o Arthur Lira, naquela entrevista do Valor Econômico, ele praticamente pediu desculpas para a população alagoana por apoiar o Bolsonaro. Ele falou assim, nós temos que apoiar, tem que apoiar o Bolsonaro, né? Meu partido está junto com ele. Mais ou menos o seguinte, olha, eu tô aqui por conta do partido, mas se dependesse de mim não estaria junto com ele. Porque pega muito mal. E esse afastamento, essa ruptura, essa distância das lideranças evangélicas que estão tendo de Bolsonaro acaba também afetando a estratégia de Bolsonaro para penetrar nessa população. Porque a estratégia de Lula e Bolsonaro, elas são bem distintas. A estratégia do Lula com os evangélicos é falar diretamente, dialogar com o fiel, com as pessoas. Lembrando de tempos mais felizes, lembrando de tempos de bonança, lembrando de tempos que essas pessoas tinham o que comer, tinham como se alimentar, tinham emprego, tinham renda, tinham café da manhã, tinham um almoço e tinham um jantar. Então Lula quer dialogar diretamente com o povo. O Bolsonaro, por outro lado, não quer falar com o povo evangélico. Ele sabe que ele está queimado com aquela parte da população. Então o que ele quer fazer? Ele quer dialogar com as lideranças diretamente, para que os pastores, que possuem muito mais influência perante a comunidade do que ele, Bolsonaro, possam fazer o meio de campo para reverter a situação e a rejeição que ele possui. Só que vendo agora esse distanciamento de pastores, a estratégia do Bolsonaro vai ficar cada vez mais difícil. Olhem só como que a situação do Bolsonaro cada vez mais se complica. E o Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, ainda não fechou o apoio com o Bolsonaro. É claro que o Republicanos, a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, se aproxima de Bolsonaro quando possui alguma coisa de seu interesse, como algum tipo de isenção fiscal, algum perdão de uma dívida, a votação com relação à liberação de jogos de azar. Tudo isso a bancada evangélica tem interesse, então ela se aproxima de Bolsonaro. Mas na hora da eleição, na hora do vamos ver, na hora de decretar o apoio, opa, vamos recuar. E é algo que eu tenho falado para vocês, salvo me engano, desde o ano passado. O apoio do Republicanos não é um apoio automático ao Bolsonaro, mesmo o Republicanos sendo da Igreja Universal. Mesmo o Republicanos sendo da Igreja Universal. O Republicanos vai decidir se vai apoiar Bolsonaro no final de abril, que é o prazo que foi dado pelo partido para saber como que vai ficar a rejeição de Bolsonaro. Porque, como eu falei, esses partidos eles têm pretensões eleitorais. E se o Republicanos se juntar a Bolsonaro e a rejeição de Bolsonaro estiver alta, vai ser muito difícil você formar quadros. E é por esse motivo que o PL, que é o partido do Bolsonaro, o partido do Valdemar Costa Neto, que é o BOI, está tentando convencer o Bolsonaro a aparecer inclusive com o Zé Cotinha. E o Arthur Lira deu um recado para Bolsonaro, já passou da hora de você se imunizar. Porque o que mais pega para a rejeição de Bolsonaro é aumento da inflação e a pandemia. Bolsonaro é visto como alguém que não quis levar a vacina para a população. Bolsonaro é alguém que dificultou a proteção do povo. E muitas pessoas acabaram morrendo. Muitos mais pobres. Muitos deles eram pobres. E aí, vamos apoiar essa figura nefasta, essa figura radioativa? Então há essa pressão também por parte do governo para que Bolsonaro possa mudar a sua postura. Para poder amenizar assim a rejeição que há nele justamente por conta da pandemia e conseguir esses apoios que são apoios importantes para ele. O problema é que se o Bolsonaro começar a mudar muito o discurso, começar a adotar um discurso que ele rejeitava até pouco tempo, ele corre o risco de perder a sua base. Porque a base de Bolsonaro, que é uma base fiel, em torno ali dos 25%, gostam do Bolsonaro dessa forma que ele está. Mesmo ela rejeitando alguns comportamentos de Bolsonaro com relação aos imunizantes. Mesmo a maior parte da base do Bolsonaro querendo se imunizar, defendendo os imunizantes. Mas eles querem o Bolsonaro irredutível. O Bolsonaro que peita o sistema. O Bolsonaro que é o machão. Eles querem isso do Bolsonaro. Então a campanha vai ter que brigar e lidar com essa situação. Opa, nós vamos melhorar a nossa imagem para reduzir a nossa rejeição e termos o apoio de outros partidos, ou vamos
esquecer o apoio dos outros partidos e vamos consolidar ali nos 25% e apostar na rejeição ao Lula. Que situação, né? E aí, nesse ponto, eu vejo a oposição das duas alas do governo. A ala política, Valdemar Costa Neto, PP, Centrão, tentando fazer Bolsonaro adaptar o seu discurso e mudar. E a parte mais do núcleo duro de Bolsonaro, que aí nós temos o Carluccio, que é irredutível nessa posição do Bolsonaro com relação aos imunizantes e outros temas. A campanha está se esgarçando a um ponto que ela vai rachar. E Bolsonaro está aí sem saber o que fazer. E cada dia que passa, Bolsonaro não reverte as pesquisas, Bolsonaro consolida a sua rejeição, fica ali andando de lado, a rejeição do Bolsonaro ela não cai e dificulta ainda mais os apoios. Se você gostou, clique no botão de gostei e me siga no Twitter, @profileoficial.